Nome completo. Wilson Gomes da Frota. Data de nascimento do 6/11/82. Estado civil. Casado. Profissão do senhor. Auxiliar administrativo. Endereço. Maria Isabel de Lima, número 320. Bairro São Judas. Número 320. 320. Bairro São Judas. Isso. Seu Wilson, o senhor é parente do Cláudio? Não, senhor. O senhor é amigo íntimo dele? Frequentar a casa dele? Frequentar a casa do senhor? Ir Não. pra bar junto? Sair junto? Não. Inimizade com ele? Um pouco. Pouco. Em decorrência do quê? Em decorrência desse fato aqui? Isso. Ouvi como informante. Não, doutores. Seu Wilson, eu vou ler para o senhor o depoimento que o senhor prestou na delegacia. São dois, na verdade. Deu o depoimento aqui do senhor, folhas 37/39, depoimento que o senhor prestou na delegacia, para ver se o senhor confirma. Lá o senhor afirmou o seguinte: que no dia 12 de março de 2015, por volta das 16 horas da tarde, no posto de combustível Milênio, situado na Avenida Laura Andrade 190, bairro Jardim Bela Vista, em Arcos, Cláudio Zucchini tentou subtrair uma bolsa contendo aproximadamente R$25 mil, que Cláudio Zucchini não conseguiu subtrair a aludida bolsa em virtude do declarante ter lhe dado uma gravata, que o declarante ordenou que Cláudio Zucchini retornasse para o escritório, que Cláudio Zucchini retornou para o escritório com dinheiro. Tudo certo até agora, senhor Wilson? Tudo certo. Pedi para o senhor falar um pouquinho mais alto também. Tudo certo. Que Cláudio Zucchini saiu do local posteriormente, levando a bolsa sentido cidade de Lagoa da Prata. Certinho, senhor Wilson? Certo. Só para a gente entender, então. Esse posteriormente aqui, que ele saiu levando a bolsa com ele, sentido Lagoa da Prata, foi depois da reunião que aconteceu lá no posto, onde todo mundo foi para o escritório e conversou, ou foi antes? Foi depois. Foi depois? Depois da reunião. Depois da reunião. Depois da reunião. Quando ele saiu com a bolsa, o pessoal lá, os sócios, o Flávio, a mãe do senhor, o senhor, os advogados, sabiam que ele estava levando a bolsa? Só quem estava lá na hora foi eu, minha mãe, o José Carlos e o advogado do Cláudio, o doutor Felipe. Pois é, o que eu quero saber é o seguinte: ele saiu, depois da reunião, ele saiu levando a bolsa com consentimento de vocês? Vocês Não. sabiam? Agora pode levar a bolsa, já devolveu o que tinha que devolver, agora pode levar isso. Ou não? Ou ele fugiu carregando a bolsa? Não, depois da reunião ele levou a bolsa, porque a gente achou que ele tinha devolvido todo o dinheiro. Certo. Que Então que ele tinha vocês recolhido. sabiam que ele estava saindo levando Sabia. a bolsa ali, não era uma coisa que ele pegou ali e saiu correndo, Não. fugindo. Muito bem, então continuando o depoimento do senhor aqui. Que o declarante não o impediu, pois ficou com medo. Que posteriormente a mulher de Cláudio Zucchini devolveu a bolsa, todavia estava faltando várias folhas de cheque e dinheiro. Que não foi devolvido o valor total que estava na bolsa. Que Cláudio ficou com aproximadamente R$10 mil em cheque e R$1.145 em dinheiro. Certo, senhor? Certo. Que no momento em que Cláudio Zucchini estava subtraindo a aludida bolsa, ele foi surpreendido pela mãe do declarante, que Cláudio Zucchini agrediu fisicamente a mãe do declarante, objetivando fugir com a bolsa. Certo, senhor? Certo. Como foi essa agressão? Ele foi tentar sair com a pasta, que a gente sabia que estava com o dinheiro dentro e os cheques. Ele tentou passar na porta, ela não deixou. Ele foi e empurrou ela. Aí foi que eu dei a gravata nele. E aí vocês conseguiram segurar ele lá, Conseguiu segurar ele, só que aí depois ele conseguiu sair com a pasta ainda. mas aí já depois da reunião. Foi depois da reunião. Então, continuando aqui o depoimento do senhor. Que Cláudio Zucchini, depois que foi embora com a bolsa, retornou para o posto sem a pasta. Que passado aproximadamente 10 minutos, a esposa de Cláudio Zucchini retornou com a pasta para o posto de combustível. Isso mesmo, senhor? Isso. Isso aqui foi antes ou depois do senhor dar uma gravata nele? Foi depois. Depois? Depois. Antes da reunião? A gravata dele foi antes da reunião. Não, depois da reunião. A gravata? A gravata foi depois da reunião, que ele tentou sair com a pasta. E esse negócio que a esposa dele voltou
trazendo de volta a pasta, isso foi depois da reunião? Foi antes da reunião? Foi depois. Depois da reunião. Continuando o depoimento, que posteriormente seu irmão Flávio e seu advogado chegaram no local, que o advogado de Cláudio Zucchini, Dr. Felipe, também chegou no local, que a bolsa foi devolvida, todavia faltava grande quantidade de dinheiro, conforme já dito, que posteriormente Cláudio Zucchini foi embora, que o irmão do declarante se dirigiu até a delegacia e solicitou a confecção de um boletim de ocorrência, que depois que o boletim de ocorrência foi feito, Cláudio Zucchini começou a ameaçar a família do declarante. Tudo certo, senhor Wilson? Tudo certo. Que Cláudio Zucchini ficou com várias folhas de cheque dos 2 postos de combustível, que Cláudio Zucchini chegou a descontar várias folhas de cheque dos postos, que não conseguiu descontar mais folhas de cheque em virtude do declarante as ter sustado. Tudo certo? Tudo certo. Que Cláudio Zucchini, de posse de várias folhas de cheque, exigiu do declarante que fizesse o acerto com ele no valor de R$17 mil. Caso contrário, passaria as folhas de cheque para frente. Isso mesmo? Isso. Que iria emitir os cheques com data retroativa, de maneira que a procuração dele ainda estivesse vigorando. Que o declarante ficou muito temeroso de ter suas empresas com os nomes sujos. Com isso, deu para Cláudio Zucchini o valor de R$17 mil. Correto, senhor? Correto. Só para entender, então. Ele exigiu o pagamento desse valor de R$17 mil para devolver os cheques que estavam com ele? Para devolver o cheque do posto e cheque de terceiro que estava com ele. Dizendo que senão ele passaria o cheque para frente. Isso. Muito bem. E quem resolveu, no final das contas, pagar esse valor para ele? O meu irmão Flávio e o advogado. Dr. Magno? Isso. Os dois resolveram, então, pagar Foi o valor. o Dr. Magno e o Dr. Márcio. Dr. Márcio, Dr. Magno E o Flávio. E esse pagamento desses R$17 mil que eles fizeram para ele, eles pagaram por ser direito dele, pelo trabalho dele prestado no posto, ou pagaram pela ameaça dele de que ia soltar os cheques na praça? Foi mais por causa da ameaça dele, porque ele ia soltar os cheques na praça. O senhor participou de alguma reunião com os advogados, Dr. Magno, Dr. Márcio, com o Evans, que acabou de sair daqui, né, irmãos do senhor, na qual o pessoal concluiu que aquele valor era devido realmente para ele, em função do trabalho dele? Houve alguma reunião, ou o pessoal concluiu, não, esse valor ele tem direito a isso, ele prestou o serviço, etc. Não, foi ele que exigiu essa quantia. Não teve nenhuma conversa nesse sentido? Que eu sei, não. Da minha parte, não. Prosseguindo aqui no depoimento do senhor, que depois que Cláudio Zucchini deixou a administração dos bens da empresa do declarante, ele efetuou várias compras no nome da empresa, que Cláudio Zucchini comprou 4 pneus de Fiat Uno, que quando Cláudio Zucchini comprou esses bens, quando sua procuração já estava revogada, que Cláudio Zucchini, ao tomar conhecimento da revogação da procuração, recolheu todo o dinheiro do posto, do escritório, dos frentistas e do cofre. Tudo certo? Tudo certo. Que o declarante afirma que, com as condutas de Cláudio Zucchini, ele teve um prejuízo de aproximadamente R$40 mil, que Cláudio Zucchini, após ter tomado conhecimento que foi feito um boletim de ocorrência na delegacia, começou a ameaçar o declarante e seus familiares, que na data de ontem Cláudio Zucchini ameaçou a mãe do declarante. Tudo certo, senhor? Tudo certo. Que Cláudio Zucchini ameaça o declarante para ele ter cuidado com o que ele vai falar na delegacia de polícia, que ele vai matar o declarante. Confirma, senhor? Tudo certo, verdade. Que Cláudio Zucchini ameaça seu irmão que vai fazer de tudo para incriminá-lo de algo. Que Cláudio Zucchini afirma que vai prender o irmão do declarante. Que Cláudio Zucchini ofende o declarante e sua família com os seguintes dizeres: ladrão, vagabundo, maconheiro, drogado. Certo, senhor Wilson? Certo. Que ameaça o declarante com os seguintes dizeres: que vai me matar, que vai matar toda a minha família, que vai matar meu irmão e outras coisas. Que o declarante não está vivendo direito em virtude do que Cláudio Zucchini está fazendo em sua família, que tem 2 meses que não vê sua família em virtude de tudo que está acontecendo relacionado com Cláudio Zucchini, que o declarante teve um filho há 2 meses e só o viu no dia em que ele nasceu,
que a esposa do declarante está no estado da Bahia, com medo das represálias de Cláudio Zucchini contra o declarante, que manifesta desejo de representar criminalmente em detrimento de Cláudio José Zucchini Carregal. Confirme integralmente essas declarações, senhor? Sim. Foi isso aqui mesmo que aconteceu? Foi. Eu vou ler então agora para o senhor depoimento que o senhor prestou também na delegacia, de folhas 133 e 134. Então, o senhor disse o seguinte: comparece a essa unidade policial espontaneamente, informando que nessa data, isso aqui foi em 8 de abril de 2015, por volta das 7h30 da manhã, tomou conhecimento de que Cláudio foi preso, que por volta das 9h15 da manhã recebeu 2 ligações de Lourenço, proferindo ameaças contra o declarante, dizendo que a culpa do pai estar sendo preso é minha e que ia me pegar na rua, que nas 2 vezes em que Lourenço ligou, repetiu os mesmos dizeres, ligando uma vez do próprio telefone e outra do telefone da mãe, que teme pelas ameaças sofridas em face da influência de Cláudio, que referente às ameaças sofridas manifesta o interesse em representar criminalmente. Confirma essas declarações também? Sim, senhor. Sobre os pneus, seu Wilson, os 4 pneus do Fiat Uno, foram comprados depois da revogação? Depois da revogação. Quem pagou? O posto. O posto? Arcos Combustível pagou. Alguém autorizou ele a fazer essa Não, compra? senhor. Ninguém? Ninguém. O senhor é sócio das empresas? Não, sou irmão do dono. Não é funcionário? Não sou funcionário da empresa. É funcionário? Sou funcionário. O senhor toma parte na área de contabilidade financeira, de administração da empresa? O senhor Não, participa? só faço serviço de banco mesmo. Serviço de banco Só. somente. Com a palavra o Ministério Público. O senhor falou que a aquisição dos pneus foi depois que a procuração foi revogada, né? Não foi depois, só me desculpa, foi no mesmo dia. Foi Que a no mesmo procuração dia. foi no mesmo dia. Mas ele tinha ciência de que a procuração havia sido revogada? Sim. Ele já estava ciente. A aquisição dos pneus foi antes da reunião ou depois da reunião, da questão da mala, do Foi empurrão antes. que ele deu na sua mãe? Foi antes, porque ele ficou sabendo que a procuração dele acho que ia ser revogada no Banco do Bradesco, que eu estava junto com ele. E ele ficou sabendo, e isso foi que horas? Foi por volta mais ou menos de 1h30, 2h da tarde. E quem que informou para ele? O senhor Eu sabe? não sei. Mas foi através do Banco Bradesco, foi o que estava Eu acho que junto, foi a gerente do Banco do Bradesco que falou para ele. que as procurações haviam sido revogadas. Sim. E aí, ele sabendo das procurações, que ele adquiriu esses pneus? Foi. Porque ele falou que o carro dele estava trabalhando para o posto e ele queria receber. Que gastou os pneus dele. E quem que forneceu os pneus para ele? Quem que colocou foi colocado os pneus no carro dele? Foi ou foi colocado. encaminhado para a casa dele? Foi encaminhado para a casa dele. Porque, na verdade, quem levou os pneus, eu estava até com o motorista que levou os pneus. Foi eu e o Zé Carlos de Assis que levou os pneus na casa dele. Só que eu nem sabia ainda que a procuração dele ia ser revogada. Ele só pediu para levar os pneus e deixar na casa dele. Não, mas só para esclarecer, o senhor falou que estava com ele quando a gerente do banco... Não, ele falou, eu estava no banco com ele, aí tinha uma audiência. E eu tinha que vir para essa audiência. Aí ele ficou no banco, aí depois eu saí daqui da audiência e liguei para ele estava no banco ainda. Ele falou que a procuração dele ia ser revogada, que o Flávio e o doutor Magno já tinham ido lá no banco conversar com a gerente. Então, mas ele contou isso para o senhor? Contou. E mesmo assim vocês foram lá e colocaram o pneu, mesmo sabendo por ele que as procurações haviam sido revogadas, mesmo assim vocês foram e deram o pneu para ele? Foi, verdade. Porque ele falou que ele tinha procuração ainda, porque ele tinha os poderes ainda, porque ele era o administrador ainda da empresa. O senhor chegou a questionar com o Flávio, com a dona Natalina, com os proprietários do posto, a questão de poder entregar ou não os pneus? Não, porque eu tentei ligar para eles não estavam atendendo o telefone. O senhor também falou no seu depoimento que depois que o acusado, o senhor Cláudio, teve as procurações revogadas, o acusado ainda efetuou várias compras no nome da empresa. Quais eram essas compras? O senhor sabe discriminar? Ele deu a manutenção no carro dele, que ele tinha feito o carro dele, na época que ele entrou na empresa, o carro dele, o Fiat Uno, estava com problema, já estava estragado já. E estava tendo a Carvel Veículos, no nome da empresa dele,
que ele abriu a ordem de serviço no nome da empresa dele, Arcos Pneus. Aí quando ele saiu, ele mandou faturar para Arcos Combustível. Então foi a manutenção do carro dele? Foi manutenção do carro dele. Mas coisa antiga, antes dele entrar no posto. Já tinha uma coisa antiga dele lá dentro, na Carvel. Aí ele mandou faturar para o posto. Com relação ao senhor, a questão das ameaças, né? O senhor relata por diversas vezes que ele foi ameaçado por ele. Essas ameaças aconteceram antes da instauração do inquérito, né? Depois daquela reunião lá, com relação ao senhor, ou também elas continuaram depois da instauração do inquérito? Durante o trâmite, quando o senhor foi depor pelo delegado? Foi depois que a procuração dele foi revogada. E foram quantas vezes? Umas 4, 5 vezes. E essas ameaças, o teor dessas ameaças quais eram? Porque ele me ameaçava, falando que ia me matar, que eu tinha que prestar atenção, o que eu ia falar na delegacia. Ameaçava minha mãe, meus irmãos. Gostaria só de mostrar para ele se ele conhece a pessoa de... O senhor conhece a pessoa de Anderson Santos? Anderson Santos? Se eu conheço? Isso. Conheço. É a pessoa que vai ser mostrada para o senhor aqui? Anderson Santos. Anderson Santos. Não. Acho que eu me enganei. Conheço não. Anderson Santos. Anderson Santos, não. Acho que eu me enganei. Não conheço não. Confundi. Fotografia de folha 273. Anderson Santos. Sem mais perguntas, excelência. Com a palavra à defesa. O senhor sabe qual que foi o valor do prejuízo? O senhor alegou que ele deu prejuízo ao posto. Qual que foi o valor? Na verdade, tem um cheque, tem 2 cheques que não apareceu ainda. Esses 2 cheques dá mais ou menos uns 20 mil reais. 20 não, dá uns 18 mil reais. E uma quantia em dinheiro que a moça lá do escritório não sabia direito se foi uns 1.100 e poucos, uns 1.147 reais. Mas, e fora os pneus que ele comprou para o carro dele, para a caminhonete dele SW4, que eu fiz um boletim de ocorrência também, e a manutenção do carro dele. Eu acho que mais ou menos aí uns 40 mil reais. Então foi 20 mil reais, mais 1.000, mais os pneus. Isso dá 40 mil reais? E a manutenção do carro dele? Mas é 40 mil reais? O senhor não sabe quanto foi a manutenção do carro dele? Não, o senhor que tem que nos falar. Nós que estamos perguntando. Esses 40 mil reais foi de quê? De quê? Os cheques, um de 10 mil e pouco que ele pegou. O cheque foi descontado? Não foi descontado, mas o cheque era de terceiro. Mas, então não foi descontado o cheque? Não foi descontado, mas o prejuízo está no posto. E o de 6 mil e pouco, também de terceiro. Então dá 16. Dá 17, né? Quer dizer, eu não sei a quantia certa. Mais a manutenção do carro dele. Só os pneus da caminhonete da SW4 dele ficou acho que uns R$2.500 reais. 19, mais a manutenção do Fiat Uno dele. Eu não sei o valor certo. E os pneus do Fiat Uno? Mas para 40 está faltando 20. O prejuízo que o senhor estima é referente a essas Sim, senhor. Pois não. E o Cláudio disponibilizou o Fiat Uno para a empresa? Porque ele quis, porque a Arcos Combustível tem vários carros, porque ele falou que não ia andar em carro velho, só ia andar com carro que tivesse ar-condicionado. Porque o meu irmão, o Flávio, tem uma F250, uma F1000 e tinha 2 saveiras à disposição do posto. E o senhor andava nesse Fiat Uno? Andava. O senhor então usufruiu do carro dele na empresa? Sim, senhor. Pelo período todo que ele trabalhou? Sim. Porque eu andava mais com ele. Eu deixava ele na casa dele e ia embora. E levava ele em alguns lugares que ele pedia para levar. Certo. O Magno é advogado da empresa ou advogado de algum de vocês, em separado ou da empresa? Não, já foi advogado da empresa. E hoje ele faz o que na empresa? Ele tá ajudando a gente a administrar o posto. Ele está ajudando a administrar? Tá, sim. Certo. Foi apreendida uma quantia na casa do Cláudio, que ele alega que é referente ao salário.
Vocês chegaram a pagar os salários dele, dos 2 meses que ele trabalhou no posto? Para falar a verdade, eu não sei, porque eu não mexia com o dinheiro lá dentro. E o meu irmão, o Flávio, que assinava o cheque, ele não está vindo no posto mais por causa do Cláudio. E eu não sei se pagou ele. Porque ele mexia mais com o dinheiro, era ele, transferência bancária ele fazia, que até ele pagou os impostos de todos os carros dele com transferência bancária, da Arcos Combustível. Quando vocês assinaram a procuração para o Cláudio, qual que era o valor do salário dele que vocês acordaram? Ninguém combinou salário com ele. Ele não tinha combinado salário, porque ele falou que depois que ia ver isso, queria ajudar. Mas do jeito que ele ajudou aí... O senhor Cláudio te ameaçou? Se sim, quando, como e se alguém presenciou? Não, só por telefone. Como foram essas ameaças, seu Wilson? Me xingava, me chamava de desgraçado, falava várias ameaças que que ia me matar toda a minha família, ia matar o Flávio, principalmente o Flávio. Xingou minha mãe. O senhor sabe qual que era o valor que tinha nessa pasta? Em dinheiro, que eu sei, que a menina do escritório me falou, tinha R$ 4.500 em dinheiro. Agora a quantia em cheque, certo, eu não sei. Que eu sei de cheque, tinha um de 10 mil, um de 6 mil e pouco e um de 7 mil, que ele devolveu no dia que o Magno foi passar a quantia para ele, 17 mil e pouco, para ele devolver o cheque. Essa quantia de 17 mil foi o salário? Não foi salário, foi o dinheiro que ele exigiu para devolver os talão de cheque e os cheques terceiro. O senhor sabe qual que foi o valor? O senhor alegou que ele retirou o valor da pasta. O senhor sabe qual que foi o valor? Que ele retirou em dinheiro? Os R$ 4.500 ele retirou da pasta, depois que ele tinha saído já com ela, que a esposa dele trouxe ela para trás. Ele retirou o dinheiro ou vocês pagaram esses 4 mil e depois foram à casa dele e pagaram o restante? Ou ele pegou sem vocês autorizarem? Oi? Não, ele exigiu os R$ 4.500, foi assim, esse que já fica para depois a gente negociar os talões de cheque. Isso aí foi na reunião? Foi na reunião. Na reunião foi combinado que ele ficaria com esse dinheiro? Foi. Eu tinha esquecido dessa parte. E o senhor concordou com o pagamento, junto com a sua mãe e seu irmão? E com o Dr. Magno? Olha, tinha que concordar, né? Porque ele falou que depois tinha que acertar o resto com ele para ele devolver os talões de cheque do posto. Mas só para esclarecer, então, esses R$ 4.500 que foram, né, que ficou com ele lá nessa reunião, vocês deixaram com ele por entender que era direito dele receber esse dinheiro ou deixaram com ele por causa da ameaça dele de que se não pagasse ia soltar o cheque na praça? Por causa da ameaça. A gente ficou com medo, porque os postos já estão numa situação bem difícil. Sem mais. Só para esclarecer aqui, últimos esclarecimentos, seu Wilson. O Magno é sócio da empresa? Não. Ele é funcionário da empresa? Ele tá ajudando um pouco na administração do posto. Ele ganha salário da empresa? Não. Ele é contratado, ele é prestador de serviço, alguma coisa do tipo? Não. Ou ele está lá ajudando? Ele tem algumas coisas que ele está ajudando meu irmão já tem muito tempo. De um loteamento. Ele ajuda. Ele não recebe salário? Ele não é funcionário? Não. É sócio? Não, senhor. Vamos lá. A questão dos 4 pneus, então, do Uno. Alguém autorizou o Cláudio a comprar esses pneus? Não. O senhor, o Flávio, a Natalina, não, senhor. o Magno, o contador, ninguém autorizou ele a comprar esses pneus? Na verdade, quem foi buscar os pneus foi o Zé Carlos de Assis, foi buscar os pneus na BR Pneus, chegou no posto, o Cláudio pediu para levar os pneus na casa dele. E eu entrei no carro com o José Carlos e deixou os pneus na casa dele. Alguém autorizou ele a comprar pneus para caminhonete SW4? Não. Ninguém? Ninguém. Eu nem sabia que ele tinha comprado esse pneu para caminhonete PSW4, depois que chegou a cobrança lá no posto. Ninguém sabia. Os pneus do Uno e os pneus da SW4 foram pagos por quem? Pela Arcos Combustível. E os impostos do carro dele também, todos os carros dele. Tem um pedido aqui
da Divamac de uma cadeira presidencial Santorini, qualquer coisa desse tipo, no valor de R$350, datada de 13 de abril. O senhor sabe dessa cadeira? Se foi comprado para a empresa? O que foi feito com essa cadeira? Uma cadeira foi comprada para o posto e a outra a gente não sabe dela. Porque a gente achava que era só uma, mas depois chegou cobrança de duas. Tem um extrato bancário aqui, consta que no dia 10 de março de 2015 houve pagamento de 2 parcelas de PVA do veículo placa HSS 6240. O senhor sabe que veículo é esse? É da Hilux dele. Essa placa é da Hilux? É. Alguém autorizou ele fazer esse Não, a pagamento? gente não sabia disso. Depois que o advogado pediu para puxar os extratos, todos os extratos do posto, do mês que ele entrou, aí a gente foi analisar que tinha isso aí. Ninguém sabia, porque era só ele que mexia com as transferências bancárias. DPVAT também desse mesmo veículo, não houve autorização para ele fazer? Ninguém pagar? autorizou. Um outro extrato aqui do dia 26 de fevereiro de 2015, isso aqui eu estou me referindo às folhas 157 e 158 dos autos. Pagamento de um seguro de um Uno, seguro Cruz e seguro SW4. Ninguém autorizou. Foi pagamento de veículos dele? Foi. Seguro Todos, de veículos todos dele? esses veículos são dele. Encerrado o depoimento.